Maranata! Saudações calorosas em nome de Cristo Jesus. Diretamente dos estúdios Arco-Íris de Havana, Cuba, do Seminário Adventista do Sétimo Dia, para toda a comunidade angolana dentro ou fora do país. Apresentamos Textos Bíblicos Contundentes. Maranata! Esta é a forma calorosa que nós temos de poder saudá-lo neste dia. Depois de várias edições que já tivemos dos textos bíblicos contundentes, hoje, mais uma vez, voltaremos a ter um estudo bíblico. Você sabe, caro ouvinte, que esta é uma oportunidade que todos temos para meditar e conhecer um bocadinho mais sobre a Palavra de Deus. Queremos recordar-lhes que este programa está sendo gravado no Seminário Adventista, ou seja, o Seminário Teológico Adventista de Cuba, com a edição de John Walker e a apresentação de Silvia Kimbamba. Nas edições posteriores, tivemos a oportunidade de aprender muito sobre a criação. E hoje daremos sequência, mas já não exatamente sobre a criação. No entanto, querido ouvinte, queremos convidá-lo para que se mantenha aí atento. Quanto a nós, faremos uma apresentação diferente da que temos feito habitualmente. Como sabe, temos contado com a presença do Bildad, ou seja, o seminarista Bildad Bing, e já hoje contamos com a presença de outra personalidade, assim o digamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem emergido por toda essa senda, por toda essa trajetória de evangelismo. Então, quero dizer-lhes que contamos com a presença de Constantino Manuel, que já terminou a sua formação em teologia e que, no entanto, a ele sim já lhe podemos chamar pastor. Pastor Constantino, algumas saudações para os nossos queridos ouvintes. Olá, pastor, como está? Estou bem, Silvia, graças a Deus, e muito obrigado por este convite. E um grande abraço vai para todos os amigos e amigas que nos estão escutando e que estarão escutando também nosso estudo da Palavra de Deus. Como bem disse a Silvia, meu nome é Constantino Manuel e estou aqui em nome de Deus para poder compartilhar com vocês um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Bom, acerca da Palavra de Deus é o que trataremos. Quando lemos a Bíblia, podemos estar seguros de que os nossos passos estão retos no Senhor, porque a Palavra de Deus nos ensina, molda o nosso caráter e exatamente repreende algumas ações ou algumas práticas que levamos, muitas vezes pensamos que são normais, mas que quando a Bíblia nos repreende, quando a Bíblia diz que não, é não, e quando a Bíblia diz que sim, é sim. Isto é contundência. No entanto, a minha pergunta vai já direcionada ao Constantino depois desse preâmbulo. Hoje, a pergunta é: o que tem a dizer sobre o homossexualismo? A Bíblia condena a prática do homossexualismo, já que na sociedade atual muitos países estão legalizando esta prática. E como cristãos, será que nós podemos também emergir, ou seja, podemos ser participantes desta prática do homossexualismo? Ou porque já que nós estamos isentos da sociedade, então algumas pessoas dizem que não devíamos fazê-lo diferente. Agora, segundo o que diz a Bíblia, que recomendações nos dá a Bíblia sobre a prática do homossexualismo? O que é que o cristão não deve deixar de saber sobre este assunto? O que é que diz Levítico 18:22, pastor? Ok, Silvia. Esse é um assunto muito polêmico, já que falar de homossexualidade, não é? Homossexualismo, no século XXI é muito problemático, porque primeiro me gostaria de dizer a todos que é uma prática muito antiga, isso não é nada novo, porque quando Deus havia tirado o povo de Israel
da terra do Egito rumo a Canaã, a terra prometida, Deus havia dado uma regra bem estabelecida, não é? Que tinham que colocar de parte, expulsar os cananeus, os egípcios e esquecer as práticas imorais e de adoração que esses povos tinham diante dos seus deuses. Assim que falar de homossexualidade é algo muito complicado, já que a nossa sociedade não somente aceita a homossexualidade ou o homossexualismo, senão que também muitos grupos sociais defendem o homossexualismo. Não faz muito tempo que vimos que alguns países atualmente já aprovaram o casamento, o matrimônio de homossexuais. Só uma pista curiosa que em Canadá, por exemplo, pregar em um púlpito contra o homossexualismo, isso é crime. Então, é assim que hoje temos muitos teólogos, pessoas estudadas que estudaram a Bíblia e que são teólogos homossexuais que defendem, usando a própria Bíblia, não é? Defendem a prática de homossexualismo. Mas a pergunta da Silvia foi: que diz Levítico, capítulo 18, versículo 22? Qual é o aporte bíblico acerca deste tema, homossexualismo? Em Levítico, capítulo 18, versículo 22, Deus fala. Primeiro, o tema para estes versículos é uniões abomináveis diante de Deus. Estou a ler Levítico 18, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Isto é abominação nos olhos de Deus. Se também, agora vou ler para vocês Levítico capítulo 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarão coisas abomináveis. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. A Bíblia, quando em Levítico capítulo 18, versículo 22, o termo que o Antigo Testamento utiliza aqui em hebraico, que está traduzido como homem ou varão em algumas versões da Bíblia, o termo hebraico é zakar. Esse termo zakar não se refere somente a adulto, senão que sem medo de errar, é o termo que se utiliza para designar a sexualidade masculina, é dizer, para denominar o homem, tanto faz desde a tenra idade, tanto faz o mais pequeno, jovem como adulto. Zakar é o termo que se utiliza para designar homem ou varão, neste caso. Porque alguns teólogos quando leem isto, afirmam que o que Deus está a dizer aqui, que não te deitarás com homem, eles colocam esse termo homem como humanidade genericamente. Adam, não, mas o termo que se utiliza aqui não é Adam, não é humanidade, senão que é homem especificamente. É dizer, a própria Bíblia condena de uma maneira explícita, a própria Bíblia condena a relação homossexual, a relação de um homem com outro homem, que também encontramos na própria Bíblia, que vamos ver isso depois em Romanos capítulo 1, versículo 26, que Deus condena a relação de uma mulher com outra mulher. A proibição que aparece em Levíticos capítulo 18, versículo 22, não se refere somente à homossexualidade em si, senão que vai mais além da homossexualidade. Se refere a um incesto, a um adultério, a bestialismo, já que desde o princípio Deus havia estabelecido uma ordem na sua criação, que ao criar homem e mulher, Deus havia dito, e se utiliza uma metáfora tão linda, que estes dois seriam uma só carne. E a regra que Deus dá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, é que eles depois teriam a possibilidade de multiplicar e encher a terra. Deus não havia constituído dois homens ou duas mulheres no princípio, nem deixou a brecha, um espaço para que um homem se convertesse em mulher ou uma mulher se convertesse em homem.
A ordem estabelecida por Deus desde o momento da criação era um homem e uma mulher. Muito bem respondida a pergunta, Pastor Constantino. E nós seguimos. Para uma pessoa que naturalmente não crê na Bíblia, digamos um ateu, e não crê em Deus. Se ele não crê em Deus, não vai crer que a Bíblia é uma palavra escrita por Deus, porque ele não crê nele. Como podemos ajudar essas pessoas a compreender? Será que não podemos perceber que falta a essência do cristianismo, falta a essência de conhecer quem é verdadeiramente Cristo? Porque se o conhecêssemos, nos daríamos conta que, obviamente, Cristo condena estas práticas. Como pastor, como conseguiremos alcançar essas pessoas, chegar a essas pessoas que creem que o homossexualismo, ou seja, essa igualdade de sexos, a relação entre esses seres do mesmo sexo, não deve prevalecer? Ok, Silvia, essa é uma grande pergunta. Como ajudar essas pessoas que não creem em Deus? Primeiro, deixa-me apresentar aqui um pensamento que talvez para muitos será como um escândalo, ok? Que diferencia, qual é a diferença que existe entre um homem e um cão? Ou um ser humano e um animal? Para alguns psicólogos, todos nós somos animais. A única diferença é que somos animais. O homem é um animal racional e o cão, o gato são considerados animais irracionais. Okay. Até faz pouco tempo que Ivan Pavlov e muitos outros psicólogos haviam determinado que os animais eles reaccionam por instinto. A mesma ciência hoje está a comprovar que os animais têm memória, tanto a curto prazo como a longo prazo. Memórias curtas e memórias largas. Isso é que dá a possibilidade de que você tenha um cão em Angola, você deixa um cão, vem para Cuba, faz 7 anos e volta, e o cão tem a possibilidade de te reconhecer como dono, como a dona, não é? A única diferença que existe entre um homem e um animal, nós conhecemos isso em hebreu como imago Dei. É a imagem e semelhança de Deus. Desde o momento que Deus cria o homem, Deus coloca algo que em nenhum outro ser na natureza Deus havia colocado. Deus colocou em Adão o que não colocou em uma girafa, em um tigre ou em um leão. Deus colocou em Adão a imagem e semelhança dele, ok? Nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus. Pelo pecado, o pecado criou uma separação entre Deus e nós, de acordo com Isaías 59. Versículo 1 e 2. Religião, de latim religare, significa uma ponte, uma conexão. É dizer, desde que o mundo entrou em pecado, o que o homem busca fazer é encontrar a conexão que existia antes com esse ser supremo que é conhecido como seu Criador. Ok? Então, quando me dizem assim, eu sou ateu. Ok, ateu porque não crê em Deus. Ok, mas quem é teu ídolo? Porque até um ateu crê em alguém, crê em uma pessoa, crê no Cristiano Ronaldo, crê em Messi. Um ateu necessariamente crê em alguém, porque tem um vazio dentro dele que necessita que outra pessoa, um ser que seja supremo, maior que ele, complete esse vazio. Desde o momento que você se considera ateu, você está a recusar a imagem e semelhança de Deus. E se você recusa a imagem e semelhança de Deus, você não está no grupo daqueles que têm imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, te podíamos até considerar como um ser irracional, porque não se entende como alguém que tem faculdades mentais claras, não é? Recusa a imagem e semelhança de Deus. Então, como explicar para essas pessoas que a prática de homossexualismo é uma abominação diante de Deus? É muito simples. A Bíblia tem princípios. Toda ou qualquer sociedade é regida por princípios, leis e decretos. O que a Bíblia busca é nosso crescimento físico, moral e espiritual.
um crescimento moral, para que uma sociedade seja moralmente vista como uma sociedade, é necessário que sejamos todos guiados pelos princípios da palavra de Deus. E está no princípio da palavra de Deus que, quando Deus havia criado o homem, Deus fez um homem e uma mulher, porque esse era o ideal da criação de Deus. A homossexualidade é uma ofensa contra o caráter santo de Deus. Quando nós entramos na prática da homossexualidade, nós estamos a recusar a Deus como nosso Criador e nosso Redentor. A homossexualidade é uma rebelião contra Deus. Rebelião por quê? Porque a lei é clara. A Bíblia fala que o homem tem que envolver-se sexualmente com uma mulher. Então, quando eu me envolvo sexualmente com outro homem ou uma mulher que se está envolvendo sexualmente com outra mulher, ele está a lutar contra os princípios de Deus. Isso é uma rebelião diante dos olhos de Deus. E algo interessante, Silvia. Em Pentateuco, a única relação sexual que se acrescenta o termo abominação diante de Deus é a homossexualidade. Por que é uma abominação diante de Deus? Porque a homossexualidade desestabiliza a comunidade, contamina a moral humana. A homossexualidade não somente contamina o corpo, senão que rouba a identidade que Deus havia colocado desde o princípio da sua criação. É de determinar quem é homem e quem é mulher. A homossexualidade desestabiliza o plano que Deus tem para a família, que deve ser constituída por pai, mãe e filhos. E quando me refiro a pai e mãe, não me estou a referir de um pai que era pai que agora virou mãe, ou de uma mãe que era mãe que decidiu ser pai. Não. Pai e mãe no verdadeiro sentido, que era um homem e uma mulher. Ok? Então, e há algo interessante, Silvia, que alguns estudiosos da Bíblia dizem que somente o Antigo Testamento condena a homossexualidade. E então recusam o Antigo Testamento dizendo que com a morte de Cristo na cruz o Antigo Testamento foi abolido. Ok. O termo que a Bíblia utiliza como rebelião, não é? Toebá, do hebreu, que aparece também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, quando Paulo cita Levítico 17 e 18, apresentando uma lista de proibições aos cristãos que eram gentios, que agora estavam a entrar na fé. Paulo proíbe comer carne sacrificada a ídolos, o uso de sangue. Então, essas proibições aparecem em Levítico. Parece que Paulo está a citar Levítico capítulo 17 e o capítulo 18. E há algo interessante, que Paulo utiliza o termo porneia em grego, que é o termo de onde deriva a pornografia, não é? Porneia, que se traduz como fornicação. Esse termo em grego, porneia, que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 20 e o versículo 29, inclui a homossexualidade. Dentro do termo porneia inclui a homossexualidade, que é uma aberração, é uma abominação diante dos olhos de Deus. É dizer, até o Novo Testamento condena explicitamente o homossexualismo masculino, não é? Que é o ato de um homem envolver-se sexualmente com outro homem, que encontramos em Romanos capítulo 1, versículo 27, 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 9, fala que todos que praticam isso não entrarão no reino de Deus. E também condena relações lesbianas, não é? Que é uma mulher envolvendo-se sexualmente com outra mulher, que encontramos isso em Romanos capítulo 1, versículo 26. Mas há algo interessante também, Silvia. Existem tendências e práticas homossexuais, ok? Dizia um doutor amigo, Antolin Dietrich, dizia, doutor Antolin, Deus não vai matar um homossexual por ser homossexual. E eu perguntava, mas como assim Deus não vai matar um feiticeiro por ser feiticeiro? Porque se o feiticeiro mata... Não, Deus vai matar um feiticeiro porque não aceitou a salvação, por não aceitar Jesus, não por ser feiticeiro.
Deus vai matar um homossexual não por ser homossexual, vai matar o homossexual por não aceitar a Jesus. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer alguém que me disse assim, não, mas eu sou homossexual e aceitei Jesus. A pergunta que eu faço sempre é, que Jesus você aceitou? Porque o Jesus que eu conheço, que a Bíblia descreve, é o Jesus que transforma a vida, que teve poder de transformar uma mulher que era prostituta para uma evangelista. Jesus teve poder de transformar a vida de pessoas que eram ladrões para pessoas fiéis e sinceras. Deus não condena o homossexual, Deus condena aquele que pratica a homossexualidade. O que Deus condena é a prática da homossexualidade. Porque você pode até nascer com tendências, conforme se diz hoje. Não é que nasci com tendências. Ok, essas tendências já existiam desde o primeiro século, sabe, Silvia? Que, de acordo com Gálatas capítulo 5, no primeiro século, quando surgia a igreja, já existiam pessoas com tendências ao homossexualismo e que foram restauradas pelo poder da verdade, pelo poder de Deus. Então, Deus pode restaurar essa pessoa que diz que tem tendências. Quando ela aceita Jesus e deixa que Jesus trabalhe em sua vida, Deus transforma estas pessoas. Tira estas pessoas do mundo da imoralidade sexual, ok? E os converte então em filhos que honram e glorificam o nome de Deus. Muito bem, pastora. Sabiamente nós soube responder as perguntas que fizemos e porque não fez pelo seu próprio conhecimento. Glória a Deus. Digamos que o Senhor o tem acompanhado sempre desde a sua trajetória e tem lhe inspirado de tal forma que nós temos a certeza que essa mensagem poderá chegar a muitas pessoas. Agora, em síntese, como temos feito em outras ocasiões, podemos considerar, já que nós somos a identidade, ou seja, já que Deus nos fez com uma identidade. E essa identidade, obviamente, nós nos distinguimos seres humanos um do outro. Para culminar com o estudo de hoje, pastor, o pastor considera que o homossexualismo é um método que Satanás tem utilizado para desviar o plano de Deus nos últimos dias? Silvia, sem medo de errar, eu diria que sim, o homossexualismo agora mesmo é um método que Satanás está a utilizar para desviar-nos do princípio, para desviar-nos da ideia da ordem que Deus havia proposto desde o princípio da criação. Uma ordem que ele estabeleceu colocando um homem e uma mulher. Já que a homossexualidade, conforme vimos no nosso estudo, é uma rebelião contra Deus, a homossexualidade é uma abominação diante de Deus, a homossexualidade ofende o caráter de Deus. Sim, sem medo de errar, podíamos concluir que é um método que Satanás está a utilizar para desviar-nos da presença e dos ideais, dos planos, diríamos, do princípio da criação de Deus. Agradecemos a todos os nossos queridos ouvintes pela atenção que nos foi concedida mais uma vez nesta gravação ou edição do programa Textos Bíblicos Contundentes. Esperamos que esse estudo tenha sido de grande proveito para contribuir no nosso desenvolvimento espiritual e também para afirmar a nossa fé em Cristo Jesus. E não se esqueça que somente a palavra de Deus é exata e completa para ensinar-nos o que o mundo não nos pode explicar. Até já!